Deuteronômio capítulo 5, versículo 6. Diz a palavra do Senhor: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nele nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, porque o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nos perdoe qualquer pecado que houver em nossa alma neste momento, pelo precioso sangue de seu Filho Jesus. E nesta hora, Senhor, nós pedimos, nos conceda a palavra, a direção do Espírito Santo para entendermos e conhecermos mais um pouco do Senhor e amarmos mais e sermos grandemente edificados para a honra e glória do seu nome, Senhor, e vivendo cada vez mais em adoração, Senhor. Em Cristo Jesus nós oramos e nós desde já agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Vamos continuar, meus irmãos, nesta manhã. Nós estamos já indo para o final da pergunta número 105 do Catecismo Maior de Westminster. E nós vimos aqui já estamos estudando o primeiro mandamento, conforme o Catecismo Maior. Como eu tenho falado para os irmãos, nós vamos continuar nesse processo, estudando, aproveitando para estudar os mandamentos, junto com os 2 grandes catecismos que têm sido nosso auxiliar nesse estudo, o Catecismo Ortodoxo e o Catecismo Maior. Vocês lembram, eu sempre digo isso, que esta é a última parte do Catecismo Ortodoxo, que ele se divide em 3 partes: nossa miséria, nossa salvação e nossa gratidão. Então, sempre, tudo que eu falo aqui, todos os mandamentos, tudo isso que nós estamos estudando, desdobrando, explicando cada mandamento dos 10 mandamentos, tem que ser visto sempre naquele contexto maior de uma vida de gratidão a Deus, e não jamais como alguma coisa que eu faço para alcançar de Deus alguma coisa, uma bênção, a minha própria salvação, o que for, mas porque eu já fui salvo pelo sangue de Jesus, eu amo ao Senhor, como expressão do meu amor, eu obedeço a Deus. Jesus resumiu os mandamentos em 2, amar a Deus e amar ao próximo. Então, aqui é uma expressão de amor, de gratidão, é uma obra da graça do Espírito Santo. Porém, meus irmãos, nós precisamos crescer em entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Vocês percebem que o Catecismo Maior, ele faz isso de forma mais profunda, né, do que o Catecismo Ortodoxo. O Catecismo Ortodoxo é muito bom, mas ele não detalha tanto como o Catecismo Maior. Por isso que eu estou lendo também com vocês o Catecismo Maior, porque ele vai nos ensinar quais são as
aplicações muito práticas de cada mandamento. Cada mandamento, ele se aplica a todas as áreas de nossa vida, né? Então, nós estamos aqui no primeiro mandamento. Nós vimos que nós temos este mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. E o que se exige dele, basicamente, conforme a pergunta 104, é que nós conheçamos e reconheçamos ao Senhor nosso Deus, que nós o glorifiquemos, que nós sempre nos lembremos dele, tendo em alta conta, meditemos nele, pensemos nele, honremos, venhamos adorá-lo sempre, preferindo, amando, desejando, temendo, esperando, clamando a ele, apresentando-lhe obediência e submissão em todo o ser, com todo o nosso ser, ficando tristes em desagradá-lo, em qualquer coisa, todas as coisas, e caminhando humildemente diante dele. Os pecados proibidos, que nós já estudamos aqui, o ateísmo e a idolatria, que são pecados assim que andam juntos, né? E vimos também que é proibido para nós ter falsos conceitos ou ignorância sobre Deus, por isso nós devemos buscar conhecê-lo cada vez melhor. Pesquisas ousadas sobre os seus segredos, toda a profanidade, todo o ódio a Deus, o amor próprio, o egoísmo, as disposições desordenadas e moderadamente da vontade e da afeição, defraudando a Deus em tudo ou em parte, a vã credulidade, que eu já expliquei todas essas coisas aqui com alguns detalhes, a incredulidade, a heresia, as crenças errôneas, a desconfiança, o desespero, a incorrigibilidade e insensibilidade sobre os juízos de Deus, a dureza de coração, a soberba, a presunção, a segurança carnal, tentar a Deus. Isso aqui de respeito aos pecados, especialmente da teimosia, né, de não ouvir ao Senhor, o uso de meios ilícitos e a confiança nos meios ilícitos. Tudo isso se configura realmente pecados de desobediência e idolatria, deleites e gozos carnais, um zelo corrupto e indiscreto, e também a mornidão. Nós vimos que nós nem devemos ter um zelo corrupto, mas não devemos também ser destituídos de todo zelo. Existe o zelo bom, existe o zelo piedoso, o zelo que é de acordo com Deus, com a sua palavra. Devemos amar e ser zelosos pelo Senhor, e não ter um zelo corrupto, que é ter ideias de Deus, sobre Deus, que não corresponde realmente à revelação das Escrituras, que leva à loucura, que leva aos extremismos de várias formas. Nós vimos aqui que também é pecado orar e prestar culto religioso a santos, a anjos ou qualquer outras criaturas. E hoje nós vamos avançar dentro desse assunto agora do culto, que aliás se corresponde muito bem até a aula que eu dei a vocês aqui, a classe de membresia, sobre a questão de nós não fazermos orações a santos e também não buscarmos aos demônios, né? Então vamos ver aqui. Todos os pactos, esse é o meu assunto de hoje com a graça de Deus, todos os pactos e consultorias com o diabo, dá ouvidos às suas sugestões. Fazer dos homens senhores da nossa fé e consciência, desdenhar, desprezar Deus e seus mandamentos, resistir e entristecer o Espírito Santo. Então nós temos aqui dois blocos. Um bloco que eu já comecei a falar anteriormente, domingo passado, se eu não me engano, em que eu falei a vocês sobre orar e prestar qualquer culto religioso a santos, anjos ou qualquer outras criaturas. Nós devemos ter muito cuidado, porque isso é uma tentação constante. Eu quero ler aqui ainda dentro desse aspecto, porque acho que preciso falar algumas coisas aqui ainda dentro desse aspecto, irmãos. Vamos ver Mateus 4,10. Mateus 4,10. Aqui a resposta do Senhor Jesus a Satanás, quando ele disse que daria, imagine a ousadia, os reinos do mundo se Jesus prostrado adorasse a ele. E aí Jesus diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto.
Nós temos aqui também, quero ler com vocês, Romanos capítulo 1, versículo 25, que esse é um texto importantíssimo para a questão do culto à criatura. Romanos capítulo 1, versículo 25, meus irmãos. Diz assim a Sagrada Escritura: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O que eu quero chamar a atenção de vocês, o Catecismo Maior, ele diz assim: orar e prestar qualquer culto religioso a santos, anjos ou quaisquer outras criaturas, né? Então, o nosso culto não deve ser nunca um culto de qualquer forma que seja, uma invocação, uma oração, uma prece, uma confiança em santos ou anjos. A Igreja Católica tem muito isso, vocês sabem disso. E os anjos também. Tem gente que acredita que os anjos, confia nos anjos, invoca anjos, busca ajuda dos anjos, no sentido de como se eles fossem para ser invocados, adorados, pedir socorro a eles. Isso não é bíblico. Os santos, que a Igreja Católica chama de santos, na verdade é uma inversão daquilo que a Bíblia chama de santos. Santos somos todos nós em Cristo, separados em Cristo. E não existe classes de santos ou pessoas que chegam a um nível de santidade tal que elas já ajudam os outros, seja na vida ou seja depois que morrem. Isso não existe. E tudo isso é idolatria. Nosso único mediador é Jesus, como nós vimos aqui na aula também há pouquinho. E a mesma coisa com relação aos anjos. Não devemos invocá-los nem buscar eles. É claro que os anjos é um assunto, inclusive, que nós devemos estudar nas igrejas sobre os anjos. Eles são servos do Senhor para o nosso auxílio e nos ajudam e nos auxiliam de várias formas. Isso as Escrituras mostram aí a importância e o papel dos anjos na revelação bíblica. Porém, eles não são para ser adorados nem invocados. E qualquer outra criatura aqui envolve todo tipo de adoração. Eu falei para vocês há pouquinho também na aula que existe um contexto de culto idólatra no culto público, né, quando se invoca santos e anjos, mas existe também um contexto de culto idólatra na vida, porque a nossa vida deve ser dedicada a Deus. E a grande pergunta que você deve fazer todos os dias: para que eu vou viver? Ou para quem eu vou viver? Eu estou vivendo, eu viverei este dia, hoje. O que mostra que eu sou idólatra ou não, que eu estou me deixando levar por algum tipo de idolatria, é se o meu dia ele é dedicado ao Senhor ou a qualquer outra coisa, ao Criador ou qualquer criatura. Então, seja o que for, eu tenho que me desvencilhar disso e eu preciso, seguindo esse mandamento, adorar e buscar e viver a cada dia somente para o Senhor. Devemos vigiar isso, irmão. Devemos mortificar isso todos os dias na nossa vida. Isso é muito sutil, muito sutil. Pode acontecer com um bebezinho, pode acontecer com dinheiro, pode acontecer com a profissão, pode acontecer com uma ideia, pode acontecer com um partido político, pode acontecer com até mesmo com uma posição na igreja. A pessoa pode começar a idolatrar, em vez de Deus, em vez de Cristo, uma posição que ela tenha na igreja, um nome que ela tenha na igreja. A idolatria ela é muito sutil e nós devemos combater todo tipo de idolatria. Inclusive nesses tempos de redes sociais, tomar cuidado, muito cuidado, porque isso é uma tentação a mais, né? A idolatria sempre existiu, mas as redes sociais, elas nos deram uma abertura muito grande para nós aparecermos, Isso é uma fonte de tentação natural, né? Então, imagine que se eu tenho oportunidade de aparecer, o meu coração vai me incentivar a que eu apareça, né? A que eu me auto-idolatre. Você sabe que a fonte de toda idolatria é a própria idolatria, a idolatria a si mesmo. Sereis como Deus, né? Então, se a internet hoje dá oportunidade
de nós aparecermos, então isso é uma tentação natural. Por isso que eu quero prevenir meus irmãos, tomem cuidado com as publicações que vocês fazem, seja de fotos, seja de pensamentos, de ideias. Devemos fazer, o nosso critério sempre é tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Se você começar a perceber que aquilo dentro do seu coraçãozinho, né, se ponha diante da lei do Senhor, se aquilo está enchendo o seu ego, está deixando você inchadinho, está deixando você orgulhoso do que você é, do que você faz, da sua aparência, das suas ações, já ponha um freio, porque isso aí pode ter certeza que já é idolatria, né? Procure fazer tudo em honra e glória ao Senhor. Mas o fato, meus irmãos, é que essa é uma luta constante na nossa vida, tá bom? Vamos passar adiante agora, para que nós possamos, ainda dentro desse assunto, isso aqui é um outro bloco de pecado, invocar santos, invocar anjos, ou prestar culto a qualquer criatura. E aí entra o diabo. Irmãos, o diabo, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O diabo, ele tem que ser compreendido e tem que ser considerado, né? Nós, seres humanos, nós somos muito extremistas. Nós somos, por natureza, por causa do nosso pecado, nós somos desequilibrados. Nós não sabemos ficar em equilíbrio. Ou a pessoa pende para um lado ou para o outro, né? Então, por exemplo, nós temos igrejas que falam muito no diabo, falam demais no diabo. A impressão às vezes que tem que o culto não é a Cristo, mas ao diabo. E que o diabo é a figura principal daquele culto, porque ele é mais falado até do que o nome de Jesus. Existem igrejas assim, que tudo é diabo, que não se considera o próprio pecado e o coração humano. Mas nós aqui do lado reformado, igrejas históricas, nós temos que ter cuidado, porque nós podemos ir para um outro lado, que é desconsiderar totalmente o diabo. Irmãos, o diabo tentou Jesus. Guarde isso. Vocês acham que ele não vai nos tentar? Vocês acham que ele não vai trabalhar contra a igreja de Cristo? O diabo, veio o Espírito Santo, Pentecostes, um movimento maravilhoso. Aí, a igreja crescendo, avivada, cheia da graça de Deus, dando bom testemunho. Ninguém passava fome, todo mundo ajudava um ao outro. Aí o que aconteceu? Eu vou ler esse texto aqui para vocês guardarem isso nos vossos corações. Vamos ver aí, Atos, não está aqui, mas é bom a gente ler. Atos, capítulo 5. Vocês conhecem, eu não vou ler todo o trecho, mas eu vou ler alguns versículos só. Um certo homem chamado Ananias, versículo 1. Mas um certo homem chamado Ananias com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Então vocês conhecem a história, ele vendeu uma parte, mas foi lá como se tivesse, ficou com uma parte, e foi lá como se estivesse dando tudo, porque ele queria aparecer. Olha aqui o egocentrismo, né? a idolatria, egoísmo, ele quer aparecer. E aí disse então Pedro, o que Pedro falou para ele, irmãos? Ele queria aparecer, ele queria ser generoso, porque Barnabé tinha mostrado generosidade no finalzinho do capítulo anterior, no versículo 37, diz que Barnabé, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Aí no capítulo 4, aí Ananias e Safira viram isso e disseram assim, vamos mostrar também que nós somos generosos, né? E aí vamos dar a oferta, mas nós vamos reter uma parte, mas vamos dizer que nós estamos sendo generosos, estamos dando tudo. E aí eles foram lá. E olha o que Pedro disse. Ananias, versículo 3.
Porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. O diabo estava ali trabalhando no seio da igreja, tentando os cristãos. O diabo tentou Jesus. O diabo não para de trabalhar. Ele é muito sutil. Ele ataca pela perseguição. Quem é que estava por trás da perseguição? Porque a igreja vai ser perseguida aqui no início. O diabo. Mas ele ataca também pela sedução. Sedução. As sugestões de Satanás. O que é uma sugestão de Satanás? Sugestão de Satanás é a mentira, é o engano. Onde tem a obra do diabo, tem mentira. Por isso que Pedro diz aqui: por que mentistes ao Espírito Santo, tendo enchido Satanás o teu coração? O diabo é o que? O pai da mentira. Vocês sabem, irmãos, nós aqui não ficamos falando no diabo o tempo todo, e não há necessidade de falar no diabo o tempo todo, mas nós precisamos falar no diabo de forma bíblica, mostrando que ele existe, ele é real, ele trabalha, ele opera contra a igreja, ele está lutando, é o dragão lutando contra a igreja, lá do Apocalipse. Ele está lutando contra a igreja o tempo todo, é uma guerra espiritual. E ele trabalha pela perseguição, mas ele trabalha também pela sedução. E ele desperta aquilo que há de mais básico no pecado, que foi a tentação dele lá no Jardim do Éden: sereis como Deus. Olha só como as coisas se relacionam. Quero que os irmãos percebam isso. Quando o diabo entrou no Jardim do Éden, ele tentou a Eva dessa maneira: Eva, você vai ser como Deus. E aqui é a mesma coisa. Ananias e Safira, olha aí o Barnabé, olha o Barnabé. Barnabé é muito generoso, vocês têm que aparecer, porque vocês são deuses, vocês têm que aparecer. Aqui não tem mais a glória de Deus, aqui eles estavam fazendo aquilo realmente para que todo mundo visse: oh, como Ananias, como Safira são cheios de amor, de Cristo, pessoas piedosas, amorosas, misericordiosas. Mas o tempo todo eles estavam agindo por Satanás e mentindo ao Espírito Santo. Secretamente eles fizeram um plano. E aqui nós temos, irmãos, então, que no seio da igreja o diabo estava agindo. No capítulo 6 nós temos a murmuração dos gregos. Também não vou ler, vocês conhecem a história. O diabo estava trabalhando em várias frentes, tentando e agindo nas fraquezas dos cristãos e por meio dos falsos cristãos que estavam no seio da igreja. Porque a igreja, na verdade, só o dia do juízo vai mostrar quem é mesmo da igreja ou não. Nós temos na igreja, a igreja tem que ter todo o cuidado para receber membros, procurar receber membros regenerados, e isso pelos frutos que essas pessoas manifestam. Todavia, há hipócritas nas igrejas, há mentirosos, há enganadores, e nós temos que saber que o diabo vai usar essas pessoas. Então o diabo ele vai tanto tentar os cristãos nas suas fraquezas, como ele vai usar os falsos cristãos que estão no seio da igreja. Eu quero recomendar um livro bem famoso do Jonathan Edwards sobre as afeições espirituais, em que Edwards ele faz uma avaliação dos avivamentos, obra do Espírito Santo. E logo na introdução do seu livro ele vai mostrar o seguinte, que o diabo ele vem com as falsificações, né? Nós estamos vivendo um momento do movimento reformado muito importante. Então o que é que nós acontecemos? Historicamente, você tem as igrejas chegando no Brasil já enfraquecidas na doutrina reformada, porque o movimento missionário no Brasil, quando as igrejas chegam no Brasil, no século XIX, as igrejas históricas, já é um movimento de decadência da reforma no mundo, né? Então, você tem aqui o Brasil já nunca
eram missionários sérios, eram pessoas sérias e tudo, mas eles já vinham numa fase de decadência. Veio o movimento pentecostal que se alastrou pelo mundo inteiro e, em grande medida, causou dano também nas igrejas, porque ali, quando se abre a porta de novas revelações, você abre a porta para todo tipo de doutrina estranha. Isso também atingiu o Brasil fortemente. E veio, porém, no século XX ainda, começamos a ter ali, penso eu ali, acredito, pelo menos até onde eu posso ver, né? Nós temos homens aí que já estão com 70 anos, tudo, que já são pastores pioneiros do movimento reformado no Brasil, já estão ali próximos dos 70 anos, e outros que naturalmente foram mestres desses, né? Então o movimento reformado começou a crescer no Brasil no sentido de que se voltou para as confissões reformadas, estudar as confissões e tudo. Mas vocês pensam que o diabo está parado, irmãos? Não está. Então, eu não vou entrar em detalhe com vocês agora, mas o que está acontecendo nesse momento, no movimento reformado, é algo muito perigoso e grave. Então, onde eu possa ver, não tem muita gente observando isso, não. Porque a sedução, e a sedução especialmente pelo poder, pelas oportunidades, tem atingido esse movimento. O diabo, ele age nessas duas frentes sempre. Ele age pela perseguição e age pela sedução. E o princípio aqui vai ser sempre da idolatria. Quero que os irmãos observem que no versículo 3 diz: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço? Versículo 4: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava no teu poder, por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Eles estavam praticando idolatria, como se fosse um culto a Deus. Quero que os irmãos percebam bem isso. Vocês lembram qual foi o pecado de Caim? Você tem Abel, ele vai oferecer um culto a Deus, e Caim não vai também oferecer um culto a Deus? Só que Abel era um culto a Deus de verdade. Caim era um culto a si mesmo, irmãos. Caim queria adorar a Deus de acordo consigo, ou seja, não era a Deus mesmo o culto, era a si. Aqui é a mesma coisa. É um culto supostamente a Deus, para o benefício da igreja, mas era na verdade a si mesmo. É aí que o diabo trabalha, é aí que o diabo age. O grande perigo para o movimento reformado hoje é ele se tornar uma espécie de defensor da ortodoxia, sem um verdadeiro temor ao Senhor, quando se começa a ser seduzido por tentações de quê? De que, bom, eu posso aparecer, eu posso ganhar um nome. Essa vai ser sempre a tentação do maligno, sempre a tentação de Satanás. E eu quero voltar agora para o nosso catecismo ortodoxo. Aliás, maior. Por quê? O que diz aqui todos os pactos e consultorias com o diabo. Mas diz mais adiante, e dar ouvidos às suas sugestões. É esse aqui que eu acabei de ler para vocês, Atos 5:3. Mas vamos começar então lendo Levítico 26. Capítulo 20, versículo 6. Levítico, capítulo 20, versículo 6. Levítico capítulo 20, versículo 6. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir com eles,
eu porei a minha face contra ele e o extirparei do meio do meu povo. Adivinhação, encantamentos. Irmãos, essas coisas sempre existiram no paganismo. Essas religiões que, vamos dizer assim, elas partem para a questão de adivinhação, de encantamento, de influências diretas, de mentiras do maligno, por meio de prever o que vai acontecer, por meio de cerimônias que dizem que vão ter efeitos na vida das pessoas. Tudo isso sempre existiu e sempre foi uma busca direta aos demônios, ao poder de Satanás. Nós temos aqui Levítico, vamos ver também 1 Samuel, capítulo 28, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 7. Vocês conhecem bem essa história, que diz assim: Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Veja que Saul, ele tinha apostatado, Saul ele estava já no final, Deus já não falava mais com ele, Samuel já tinha morrido, e ele queria uma direção de Deus, e ele caiu mesmo, ele chegou a esse ponto de consultar uma adivinha, né? Uma mulher que praticava adivinhação. Vamos ler os outros versículos aqui que estão, outro versículo, versículo 11, que diz assim: A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faz-me subir, Samuel. Samuel já tinha morrido. Vamos ver outro texto comparado aqui com esse. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13. 1 Crônicas, capítulo 10. Põe até o seu dedinho aí nesse Samuel, talvez a gente volte a ele, né? Mas vamos ver. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13. Até o 13 e o 14, né? 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. E também porque buscou a adivinhadora para consultar. E não buscou o Senhor, que por isso matou e transferiu o rei de Davi, filho de Jessé. Ele pecou contra Deus, mas esse pecado de ele buscar uma adivinhadora é destacado na morte dele pelo Espírito Santo aqui, meus irmãos. Eu quero chamar a atenção de vocês. Ele buscou uma adivinhadora e não ao Senhor, que por isso matou e transferiu o reino de Davi, filho de Jessé. Nós não podemos aceitar de forma alguma, não concordo com qualquer pessoa que diga que aqui foi Samuel mesmo que se revelou a Saul. Porque aqui foi um pecado, Deus tinha proibido consultar esses encantadores, esses adivinhos, porque tudo isso, na verdade, isso aqui foi um engano do maligno. Aqui nós temos Saul fazendo algo proibido nas Escrituras. Então, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, evidentemente, está vedada toda consulta, todo pacto, toda busca direta ao diabo, através desses adivinhadores. Nós temos hoje isso por aí, evidentemente. Agora, meus irmãos, isso é, vamos dizer assim, aquilo que está mais manifesto, aquilo que está mais, como é que eu posso dizer, flagrantemente diabólico, em que o diabo ali, ele não usa nenhuma máscara, vamos dizer assim, ele mostra mesmo o seu poder ali, e a sua manifestação nesses eventos, nas situações, como a que aconteceu com Saul nesse caso, tá certo? Isso é uma coisa,
E nisso o Catecismo Maior muito bem já diz, não se envolvam com isso, não busquem isso. Isso é quebrar esse mandamento do Senhor. E Saul morreu por causa disso. Mas nós temos também Ananias e Safira, que é uma coisa muito mais discreta, muito mais sutil, muito mais difícil de discernir. Uma coisa é alguém ir ali consultar uma adivinha, alguém que pratica esse tipo de coisa. Outra coisa é alguém chegar num culto de uma igreja, oferecer uma oferta e estar sendo levado ali por Satanás. Mas em ambas as coisas está o diabo. E o que o Catecismo Maior faz aqui é nos prevenir a respeito de ambas as coisas. Não faça nem o que é tão flagrante, nem o que é tão manifesto ali como obra diabólica, mas tome cuidado também com as insinuações do diabo. Porque veja como está escrito aqui. Você veja a forma como os nossos irmãos do passado eles colocaram aqui. Todos os pactos e consultorias com o diabo, como fez Saul, que foi consultar o diabo, mas também dá ouvidos às suas sugestões, como fez Ananias e Safira. Então, não vamos nos iludir achando que o diabo só está agindo nesses lugares ou nesses ambientes onde tem adivinhação, onde tem pessoas ali claramente, né, endemoninhadas, possuídas por um espírito maligno, falando, o demônio falando por meio delas. É só ali que o diabo está. Não. O diabo está agindo por meio de falsos cristãos nos seios das igrejas, induzindo a eles, usando a eles, enganando a eles, tentando a eles, para atingir a igreja de Deus, para prejudicar o bom nome do cristianismo. Que tempos esses nossos que nós estamos vivendo, em que o cristianismo está sendo jogado na lama, em que o ministério pastoral está sendo jogado na lama, meus irmãos. Vocês sabem o que está acontecendo, não sabem? Vocês não estão ouvindo os noticiários? Vocês não estão vendo o que está acontecendo? Se não estiver vendo, procure saber. Do que está acontecendo no Ministério da Educação, do que está acontecendo, pastores envolvidos com essa sujeira toda, porque foram seduzidos, porque foram levados, porque foram enganados pelos seus próprios corações corruptos. E quem está por trás disso? É um maligno. Então deixa eu lhes falar uma coisa. Isso aqui é só um exemplo daqueles que estão em nome de Deus, supostamente cultuando a Deus, falam de Cristo, sobem nos púlpitos, falam de Cristo. Mas estão como Ananias e Safira, um coração cheio das insinuações de Satanás. Não é só lá, no meio dos adivinhadores, que o diabo está agindo. Mas é por meio daqueles que vêm em nome de Cristo, que vêm em nome de Deus, que tem até uma postura, pode-se dizer até reformados. Não importa, mas o fruto, meus irmãos, dessa gente os denuncia. Então quero fazer um alerta aos meus irmãos. Cuidado, porque isso acontece, o diabo vai lhe tentar na sua fraqueza, meu querido irmão, minha querida irmã. Ele conhece a sua fraqueza. Ele sabe aquilo que enche o seu coração, seu ego, seu orgulho. Ele conhece e é ali que ele vai lhe tentar. É ali que ele vai procurar lhe seduzir. Deixa eu ler outro texto com os irmãos aqui, e esse todo mundo conhece muito bem. Gálatas, capítulo... Perdão, não é Gálatas, é Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, irmãos, numa batalha que nós estamos inseridos. Veja, o diabo não pode possuir o nosso corpo. Não existe, deixa eu falar logo para vocês, né? Porque essa é uma confusão que muitas vezes surgiu no meio das igrejas. E eu particularmente já vi bastante essa confusão e esse medo
no coração até de cristãos, sobre o diabo poder possuir alguém cristão que realmente tem o Espírito Santo. Não. Não. Mas ele vai tentar. O que Tiago diz? Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Temos que ter uma resistência. Agora, olha o que Paulo diz aqui. Versículo 10, Efésios 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você percebe? A nossa guerra não é física, irmãos. Nós não vamos fazer um exército, nós não vamos lutar com as armas políticas, nós não estamos numa guerra política, nós não estamos numa guerra militar, nós não estamos numa guerra física. A nossa guerra é espiritual, a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, é contra o poder das trevas, é contra o diabo e seus anjos. Nós temos 3 inimigos, a carne, o mundo e o diabo. E como nós poderemos resistir? Com a armadura de Deus. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Paulo está aqui imaginando um soldado romano preparado para a guerra, e ele diz aqui: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz. E aqui há muitos detalhes que eu não tenho tempo, mas eu quero só destacar uma coisa aqui para vocês. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Como é que nós vamos resistir ao maligno? Com a fé. Fé em quê, irmãos? Fé na palavra de Deus. Tomai também o capacete do Espírito e a espada do Espírito. Qual é a espada do Espírito? A palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Aqui estão nossas armas e aqui está o meio de que nós vamos resistir aos ataques do diabo, mas eu quero lhe chamar a atenção principalmente para o escudo da fé e a espada do Espírito e a oração. Então, irmãos, fique firme na fé, confie na palavra de Deus, não acredite nas mentiras do maligno, ele vai atacar exatamente na questão da fé. Use a espada da palavra de Deus para na sua luta, na sua guerra, fique firme nela, ela é uma espada para você, e ore em todo o tempo, porque tudo é pela graça de Deus. A nossa guerra, a nossa luta é espiritual, e a nossa batalha e a nossa vitória vem do Senhor. Tudo isso mostra aqui. Veja o que Paulo diz no versículo 10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como é que nós vamos vencer? Pelo Senhor. O Senhor nos dá essas armas. Fique firme na fé, fique firme na palavra, ore. Você pode fazer uma meditação aqui mais tempo e calma nesse texto, meus irmãos. Mas eu quero lhe chamar a atenção nesta manhã para esses fatos de que o diabo ele está atacando sempre e que nunca se deve fazer pactos e consultorias a ele, que essa é a coisa mais flagrante, mais manifesta com uma consulta aos demônios, mas também se deve ter muito cuidado com o que é mais sutil, que é dar ouvidos às suas sugestões. Ok? Está indo já para 10h30. Eu vou só iniciar aqui a parte que nós vamos continuar semana que vem, que fala fazer dos homens senhores da nossa fé e consciência, desdenhar e desprezar a Deus e seus mandamentos, resistir e entristecer o seu Espírito Santo. Aqui nós temos mais um bloco que está ligado a esse. Veja o contraste, né? Nós temos aqui, na medida que os homens vão consultando, adorando, né,
santos, anjos e criaturas, eles já estão levados pelo diabo. E aqui se proíbe, sequencialmente, as consultorias ao diabo, mas também as suas sugestões, que é muito mais sutil. E aí se evolui mais um pouco, porque aqui é tudo a mesma situação, de começar a fazer dos homens o Senhor da nossa fé e da nossa consciência, e desdenhar e desprezar dos mandamentos de Deus e resistir ao Espírito Santo. Tudo isso é um outro lado da questão que envolve este mesmo bloco de pecados, quando se começa a adorar anjos, santos, criaturas, está envolvida aqui a consulta ao diabo e ouvir as suas insinuações, e aí vai se atacar também a consciência, porque a consciência começa a ficar presa ao que os homens dizem, não o que a palavra de Deus diz, não os mandamentos do Senhor, e o Espírito Santo começa a ser resistido e entristecido. E semana que vem, se Deus quiser, nós vamos olhar esses outros aspectos aqui desse bloco de pecados, tá bom? Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir que o Senhor nos abençoe nesta manhã, nos guarde das tentações do maligno, nos dê graça para nós resistirmos a ele, e nós temos os meios para isso, dados pelo Espírito Santo. Ó Senhor, muito obrigado, porque estamos aqui estudando, Senhor, a sua palavra, e oramos e rogamos por sua grande misericórdia, graça, que o Senhor nos fortaleça nessa guerra que nós todos estamos envolvidos, Senhor. Uma guerra espiritual, uma guerra contra o poder das trevas, uma guerra contra a mentira, o erro, as tentações do nosso próprio coração. E pedimos que o Senhor, Espírito Santo, em nome de Jesus, ó Pai Celestial, pedimos isso, Senhor, que o Senhor, Espírito Santo, nos dê toda a graça, toda a força, toda a iluminação, possamos vestir esta armadura, possamos guardar-nos com o escudo da fé, possamos, Senhor Jesus, usar a espada do Espírito, estar sempre em oração, possamos vigiar o nosso coração pelo Espírito Santo, pela palavra do Senhor, e possamos resistir ao maligno, e como diz a palavra, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Que assim seja na nossa vida, Pai, e possamos crescer e te amar e te servir cada dia mais no Senhor Jesus. Nós oramos assim em Cristo e nós agradecemos. Amém.